Bom, vamos saber o que é que aconteceu em Brasília agora. Como é que foi a MP dos ministérios, né? A tão esperada MP dos ministérios. O governo Lula quase começou o mês de junho desmontado completamente. Uma medida provisória editada pelo presidente. A medida ela tem um prazo para caducar. O prazo era hoje, quinta-feira, e até ontem à noite ela não tinha passado pelo Congresso Nacional ainda, não tinha conseguido passar pela Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, andou mostrando os dentes mais uma vez, demonstração de força. Ele tem, de fato, uma grande maioria, ele tem até um blocão do Lira dentro do Congresso. E então, ele comunicou ao presidente da República num telefonema no período da manhã, dizendo, olha, Lula, vai faltar voto. De novo, corre o risco de um fiasco aqui na Câmara, como aconteceu com o PL da Mordaça, PL 2630. Só que desta vez, se a MP não é votada, o que é que acontece? Os 37 ministérios, esse imenso ministério do governo Lula, recuaria para os 24 lá de trás do governo Jair Bolsonaro. Uma confusão completa, principalmente porque até as decisões tomadas pelos ministros nesse período teriam de ser reformuladas por meio de projeto legislativo, ou seja, o governo ficou por um triz, né? Por um triz. Então, é sobre esse assunto que eu queria dar meu boa noite e começar o papo com a Ruth Moraes, nossa correspondente da Revista Oeste em Brasília. Ruth, o Congresso não é para amadores, mas o governo Lula aparentemente sentiu um grande calor aí, uma grande tensão nas últimas horas, porque não tem voto e não tem articulação política nenhuma. Isso mesmo, Silvio. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Exatamente. A medida provisória, né, MP dos Ministérios, foi aprovada ontem à noite com 337 votos a favor e 125 votos contra. Mas, como você bem disse, diferentemente do que as pessoas estão noticiando, ou até mesmo falando dessa votação que foi expressiva, não foi vitória do governo, não. Então, o governo, mesmo despejando mais de 10 bilhões um dia antes da votação para tentar pautar ali e aprovar, na quarta-feira de manhã não tinha base favorável. O presidente Lira disse que só tinha 130 votos e precisava de 257, né? Então, ali, até mesmo à tarde, quando o Lira chegou no Congresso, não tinha voto suficiente para aprovar nada. Os líderes governistas tiveram que conversar muito com suas bases e, mesmo assim, também teve o Supremo. Acho que travou a transmissão da Ruth, mas é isso. Ela contava que a MP acabou passando pela Câmara dos Deputados aos 45 do segundo tempo e, claro, com a ajuda do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, o que ele fez? Na véspera, ele já parou o Senado, ele simplesmente travou o Senado. A gente teria uma sessão hoje da CPMI do dia 8 de janeiro. Já tem mais 600 requerimentos para serem votados. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre as novas revelações envolvendo o 8 de janeiro, que envolvem o ex-GSI. Mas aí o que aconteceu? Ele parou o Senado e falou, não, vamos esperar. E passou, de fato, desfigurada. Áreas como a área do meio ambiente, da Marina Silva, ou da Sônia Guajajara, da área dos povos indígenas, alguma blindagem na Conab, né, na Companhia Nacional de Abastecimento, para o MST não invadir a Conab, né, eles já estavam de olho, né, metaforicamente, mas acho que vocês entenderam do que eu estou falando, né? Pois bem, a MP passou desfigurada, depois passou pelo Senado e o governo tomou aí um grande susto, não é mesmo, Cris? É claro que a gente torcia até, eu confesso, torcia para que a MP não tivesse passado, tivesse caducado, porque eu acho que 37 ministérios, e até olhando para o perfil deles, se eles saíssem de lá, ficassem desempregados da máquina pública, seria um bem para o Brasil, né? Seria um bem para o Brasil. Ninguém conhece esses ministros não têm plano de governo, como o próprio mito deles também não tem, então não faria diferença nenhuma. A diferença que faria, na verdade, é que o nosso dinheiro do pagador de impostos sobraria para outras áreas, mas em se tratando do gestor de momento, não sei se seria usado em outras áreas, provavelmente iria para o bolso de alguém, e alguém muito suspeito, né? Em relação ao que aconteceu na Câmara,
da semana passada para cá, essa sequência de derrotas do governo, que alguns integrantes do governo até brigaram entre si publicamente, porque uns quiseram comemorar como se fosse vitória, outros debochando e dizendo, está comemorando o quê? Né? Quase perdeu o mané, né? E, enfim, ficou escancarado o desgosto, inclusive, de vários figurantes do governo ali, com a falta de articulação de Lula no Congresso. Mas o que precisa destacar é que Lira deu uma declaração aqui, tá nos jornais de hoje, de ontem para hoje, dizendo que o governo ia ter que caminhar com as próprias pernas daqui para frente, ou seja, já fizemos o que era possível fazer aqui, e mesmo com esse despejo de bilhões de reais no orçamento secreto, né, Lulê? Né, governo Lulê? Orçamento secreto, e não adiantou. Então foram desfigurados alguns ministérios, deu briga da Marina com o Lula por causa daquela questão da Petrobras, mas também por causa dessa perda de poder mesmo. Ela queria ter poder sobre várias áreas ali, não conseguiu. A Sônia Guajajara, das causas indígenas, também não. Teve o marco temporal aprovado, vitória acachapante da oposição e do Brasil, obviamente, é bom para o Brasil isso. E aí, estranhamente, começou a ter operação da Polícia Federal hoje em Alagoas contra assessores de Arthur Lira, e o STF tira da manga da camisa ou de dentro da cartola um processo da Lava Jato que envolvia o nome de Lira, que não é flor que se cheire, precisa ser investigado, mas por que hoje, né? Por que agora? Por que tão de repente? São aquelas coincidências, né, do Brasil, só que não.